Amados irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à aula número 151 do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Hoje que vamos estudar sobre o tema estrangeira, mas antepassada do Messias. Esta aqui é precisamente a história de Ruth, que nós vamos realizar na base das Escrituras Sagradas. Todo o livro de Ruth, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, versículo número 22. Este programa de Master Coach tem em vista contribuir para a edificação mútua da igreja, alimentar, cuidar e advertir do perigo a igreja através da difusão do evangelho e do cuidado e acompanhamento pastoral, com vista a edificar, a exortar e a instruir o povo de Israel, Nova Jerusalém, a igreja espiritual de Cristo, para que esta possa se conservar como a noiva do Senhor. Este momento, esta assembleia, é precedida de um momento anterior que, em separado, procedemos a um estudo vertical e teológico às Escrituras Sagradas, com vista a poder extrair não somente a palavra, mas sobretudo o Espírito que reveste essa mesma palavra, para que a posterior possamos ser convencidos a agir em público em sede desta Assembleia. Desta forma, nós pretendemos materializar 4 principais objetivos. O primeiro destes é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus em substância, glória e poder, que se manifesta em 3 pessoas segundo as suas naturezas. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, como uma forma de não só conhecermos a palavra do Senhor, que é a sua vontade revelada, mas através da apropriação às Escrituras Sagradas, possamos também desenvolver uma fé prática e assim possamos conhecer a vontade secreta do Senhor, na medida em que formos a desenvolver a nossa forma de viver esta fé na prática, através da oração, da meditação, do jejum e da prática da justiça social. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Vigiar e orar, obedecendo desta forma a instrução do mestre da oração, Jesus Cristo, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai, separando-se para que em oração pudesse buscar a vontade do Pai e pudesse também se preparar para cumprir todas as missões pelas quais ele fora enviado. O quarto e último objetivo é o de contribuir para a união da igreja. Igreja una, santa, católica e apostólica, que através do cânon bíblico ela busca se juntar pela fé, conhecendo não só a vontade de Deus, mas também fazendo da palavra de Deus um alimento espiritual, a sua providência divina, que vai fortalecer, que vai guardar e que vai assegurar com que a igreja possa ser vestida e possa ser também adornada com a busca pela santificação do Espírito Santo, que vai assegurar com que a igreja possa se manter separada como a noiva do Cordeiro, que aguarda a celebração das bodas do Cordeiro. Desta forma, vamos dar início à nossa sessão de hoje. Vamos marcar a nossa sessão número 151 e o tema de estudo vai ser estrangeira, mas antepassada do Messias. Vamos fazer esse estudo na base do livro de Ruth, que é o segundo livro da secção de história das Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Este livro posiciona-se precisamente entre o livro de Juízes e o livro de 1 de Samuel. Por que assim é? Porque através da Ruth, que é uma antepassada, ela é quem se torna a antepassada do Messias. Ela é quem se torna a mãe
de Obed, que este, por sua vez, tornou-se o avô de Davi. E o livro de 1 de Samuel inicia precisamente com o período do reinado do povo de Israel, quando então o Senhor instrui a Samuel para que Samuel pudesse ungir os reis que iriam governar ou iriam conduzir o povo em função da vontade do Senhor. Então a Ruth, como vemos, ela é como uma ponte entre o período de juízes e o período do reinado. Em termos de sequência e tendo em vista o alcance de objetivos específicos de aprendizado, vamos subdividir esse estudo, este sermão, em 6 partes. Cada uma dessas partes tem um objetivo específico e um resultado esperado atrelado a esse objetivo específico. A primeira parte nós vamos estudar sobre uma questão familiar que esta família terá que enfrentar, que diz respeito a uma família que era composta por 4 membros: marido, mulher, 2 filhos, que saem de uma região para uma outra região à procura de melhores condições de vida, mas chegado a este local que iam procurar as melhores condições de vida, acontece o inesperado. Esta família acaba por se dividir por morte de 3 dos 4 membros, passando a ficar somente uma única pessoa. A segunda parte é quando esta única pessoa que sobrevive, neste caso, que se chama Noemi, que era a esposa, a mãe desta família, ela então demonstra uma fé piedosa, uma fé prática, porque ela não murmurou, não questionou a Deus por aquele azar que lhe abateu, por aquele destino que assim coube, mas ela não olhou isso como um azar, mas olhou isso como sendo a própria vontade de Deus, e ela suportou as dores que isso a trouxe. E através da forma como ela lidou com este infortúnio, no tratamento dirigido às suas noras, fez com que uma das noras preferisse voltar para a casa dos seus pais e a outra nora preferisse seguir a Noemi aonde a sua sogra foi. E essa nora chama-se Ruth. Essa Ruth que volta para Belém juntamente com a sua sogra, chamada Noemi, para que ela lá então fosse viver numa terra que ela nunca antes conhecia. Mas ela moveu-se somente pela fé. Que fé? Fé que ela desenvolveu por causa do testemunho da sua sogra, chamada Ruth. Então ela foi contagiada pela fé da sua sogra, chamada Noemi, para que ela, por intermédio dessa mesma fé, ela pudesse ir para uma terra que não conhecia e também para ir para um destino que ela não poderia saber o que é que a aguardava. Como recompensa por esse ato de fé da Ruth, então ela, chegada a este novo campo, esta nova terra, ela decide fazer-se ao trabalho para poder ajudar na providência diária da casa da sua sogra. E ela se oferece a voluntariamente ir respigar e recolher o fruto da terra que ela iria então fazer-se ao trabalho voluntário. Terra esta que tinha como proprietário um homem chamado Boaz, que por sinal era concunhado da sogra de Ruth, concunhado da Noemi, de forma que esta sua sogra instrui a sua nora chamada Ruth sobre a possibilidade do dono daquelas terras, chamado Boaz, poder acionar o seu direito de resgate, porque ele era um parente próximo do seu falecido esposo. É quando finalmente Boaz, ele também acaba por considerar e ficar sensibilizado e ver em Ruth uma mulher cheia de virtudes, para que ele então finalmente acionasse o seu direito de resgate
como parente de resgate, e ele então, casando-se com a Ruth, eles tiveram um filho que se chamou Obed, por sinal Obed, avô de Davi, tornando Ruth de uma estrangeira, de uma pecadora, de uma pessoa que estava fora do plano de salvação de acordo com a lei, tornando esta mesma mulher uma pecadora antepassada de Cristo. Então, o estudo de hoje vai falar ou radica em volta da fé. Mas que fé nós estamos a falar? Este é um caso também excepcional do Antigo Testamento em que nós vemos o Evangelho da Graça em ação. Por quê? Porque se no Antigo Testamento a condição para a salvação era a circuncisão e a lei, nós vemos aqui no caso da Ruth, nós vemos um dos casos excepcionais em que a salvação é por intermédio da graça, é por intermédio da fé. Então, este é um dos livros que é uma boa prefiguração da obra redentora de Cristo, que depois se consumou muito para frente no período que nós chamamos no período da consumação dos factos, quando Cristo efetivamente ele encarna. Então nós vemos através desta história da Ruth, nós vemos uma pré-encarnação de Cristo. Antes de nós entrarmos com atenção em estudo, vamos recuar uma semana para recapitularmos o que é que nós estudamos na última aula, a edição número 150, que teve como tema o último combate e morte de Sansão. Esse estudo nós aprendemos sobre a parte final de Sansão, quando ele, após ter atacado e ferido 1000 filisteus, ele se esconde numa gruta na terra de Judá. Então, estes filisteus entram à terra de Judá e vão se acampar junto à planície de Judá. Eles então exigem a cabeça de Sansão. E os descendentes da tribo de Judá, porque eram inferiores, porque eram dominados pelos filisteus, eles lhes perguntam: o que é que nós vos fizemos para vocês se acamparem à nossa frente? Eles dizem que nós viemos pedir a cabeça de Sansão por aquilo que ele nos causou, por aquilo que ele fez a nós. Então, estes vão até a gruta, cerca de 3.000 homens, e eles vão convencer a Sansão a sair da gruta para ser apresentado aos filisteus. E Sansão pergunta-lhes: quererão vocês me matar ou somente vocês vêm para me capturar e levar até eles? Então eles disseram: longe de nós não iremos te matar, somente iremos te amarrar com 2 cordas para levar-te até aos filisteus. Nessas condições, Sansão aceita ser amarrado com 2 cordas novas e levado até aos filisteus. Quando Sansão é entregue aos filisteus, então Sansão ele intercede para Deus para que ele se vingasse daqueles incircuncisos e, através de um golpe, ele destrói aquelas 2 cordas como se fosse uma linha. E depois ele então pega uma queijada fresca de jumento e ele fere de um único golpe cerca de 1000 filisteus. Após esse ato, ele sente muita sede e ele então chama aquele local de Ramat-Lei, como uma forma de adorar, como uma forma de honrar, como uma forma de fazer um sacrifício, um voto como um sacrifício de louvor a Deus por aquela graça que operou por intermédio dele. Depois ele sente muita sede. Sentindo muita sede, ele diz ao Senhor: Senhor, por que ao me teres feito vingar destes incircuncisos, vais me fazer morrer de sede? Então, diz a palavra de Deus que da cavidade de uma rocha saiu dali água, que Sansão bebeu e daquela forma Sansão recobrou as suas forças.
ali inicia uma nova expedição de Sansão, porque a Sansão agora já tem a sua noiva morta por vingança dos filisteus. Então Sansão desce primeiro para Gaza, vai se envolver com uma meretriz, e depois os filisteus, os príncipes filisteus, tendo conhecimento disso, aproximam-se, mas não conseguem capturar, surpreender a Sansão, porque Sansão levanta-se antes do amanhecer e Sansão carrega as duas portas de entrada de Gaza junto com os seus ombros. E Sansão, não parando por aí, depois ele então conhece uma outra estrangeira chamada Dalila. Dalila, nome que em hebraico significa fraqueza, o que sugere que Dalila é aquela pessoa que foi usada para tornar Sansão fraco. Os príncipes dos filisteus já terem conhecimento que agora Sansão morre de amor por Dalila, eles aproximam-se a Dalila e eles oferecem cada um 200 ciclos de prata, caso Dalila descobrisse qual o segredo da força extraordinária que Sansão tinha. E começa então uma investida de Dalila que consistiu numa chantagem emocional que teve os seus efeitos psicológicos, com o efeito de desgastar emocional e mentalmente Sansão, ao ponto de Sansão ter aberto o seu coração e ter dito a Dalila, na exaustão dessa pressão psicológica e emocional, qual era o segredo da sua força. Os filisteus, então, diz a palavra de Deus, quando Sansão diz qual era o segredo da sua força, o Espírito de Deus saiu de Sansão. Por quê? Porque Sansão foi cortada, a navalha passou pela sua cabeça. Aquele segredo que antes de Sansão nascer, o anjo do Senhor havia revelado à sua mãe, que não concebia, que era estéril, dizendo que irás conceber um filho do qual a navalha não passará da sua cabeça. Sansão assim acaba por revelar qual era o segredo da sua força. O Espírito de Deus sai de Sansão. Sansão é pegado com facilidade como se fosse um homem comum e Sansão então é retirado os 2 olhos da cara. Enfraquecido, fragilizado, à beira da morte, e nas mãos desses incircuncisos, eles levam Sansão até o templo de Dagon para que lá eles fossem celebrar a sua vitória, consagrando essa vitória ao Deus que eles adoravam, chamado Dagon. E eles começam então a fazer escárnio de Sansão. E Sansão vai fazendo algumas piadas. Eles vão se rindo de Sansão e depois mandam Sansão ser colocado no centro do templo, que era para eles fazerem daquilo como se fosse um circo. Sansão então, ele, pela última vez, ele roga para Deus, diz: Senhor, nem que seja pela última vez, faça-me vingar destes incircuncisos pelos meus 2 olhos que perdi. E ele implora para o Senhor, dizendo: Senhor, dê-me forças para que eu possa perder a minha vida juntamente com esses incircuncisos, mas que eles não possam ficar impunes. E Sansão, então, orientando aquele jovem que lhe conduzia, porque Sansão não tinha olhos, não estava a ver, pede para o jovem levar até uns alipendres. Ele pega com uma mão, pega outro alipendre com outra mão, e no último golpe, Sansão consegue destruir, porque a força do Senhor, o Espírito do Senhor voltou para Sansão. Por quê? Porque afinal o cabelo já estava novamente a crescer. Aqueles incircuncisos não sabiam que Sansão era um nazireno que estava predestinado a uma missão. Essa missão que era uma missão do próprio Deus, porque Deus falou à mãe de Sansão que através de Sansão Deus iria iniciar a vingança ou iria iniciar a destruição do seu inimigo filisteu por intermédio de Sansão. E através daquela forma, o Espírito do Senhor volta para Sansão. Sansão destrói o templo de Dagon e num único golpe mata 3.000 pessoas, isto é, mata mais pessoas do que havia morto em todo o período de 40 anos que ele governou, que ele foi juiz, por assim dizer, da tribo de Israel. O nosso estudo, o livro de Juízes, estudamos sobre Sansão, o 12º juiz. Então agora entramos para o livro seguinte, que é o livro de Ruth.
O que acontece aqui? Antes de nós entrarmos para esta sequência, importa trazermos a forma pela qual nós louvamos a Deus em atenção à oração sacerdotal que foi publicada no último domingo. Nesta oração sacerdotal do último domingo, nós louvamos ao Senhor como sendo Deus misericordioso, como sendo Deus todo-poderoso, como sendo um Deus que ama a alma do pecador. Isto é, por um lado temos um Deus que odeia o pecado, mas ao mesmo tempo Ele ama aquele que comete o pecado. Ele ama a pessoa de quem comete o pecado. Isto é, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, é este Deus que Ele busca de todas as formas e Ele não se cansa, não desiste do pecador, que Ele procura diversas formas de poder alcançar o pecador. A ponto de, segundo o Evangelho João 3,16, Ele ter enviado o último recurso que Ele tinha, que era o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por quê? Somente por causa do amor de Deus para com os pecadores. Paralelamente a isso, nós temos também, de acordo com Efésios capítulo 2, versículos 11 a 14, nós temos ali que o Senhor, isto é, este é o apóstolo Paulo, que ele se refere, de acordo com esta passagem em Efésios, ele se refere que antes nós tínhamos dois povos que eram separados. Tínhamos os judeus de um lado, tínhamos os gentios do outro lado. Os judeus, por sua vez, eles eram predestinados e achavam-se detentores do direito da salvação pelo fato de eles serem circuncisos. Eles já pegavam-se a lei. Por outro lado, tínhamos os gentios. E eles eram separados por quê? Porque os judeus, por se considerarem os eleitos, eles se achavam mais dignos que os demais, porque eles eram apegados à lei cerimonial. Mas, por outro lado, os gentios, por esse ato dos judeus, eles também odiavam os primeiros por causa desta vaidade dos judeus, deste orgulho que os judeus tinham, que os judeus demonstravam. E Cristo veio precisamente para unificar esses dois povos que antes eram separados, para formar um único povo, que é a sua igreja. Consequentemente, ainda de acordo com o Novo Testamento, em Romanos 11, versículos 1 até 6, o apóstolo Paulo ele sugere que Deus não rejeitou os gentios. Por que Deus não rejeitou os gentios? O apóstolo Paulo ele refere-se a isso dizendo que ele próprio é judeu, descendente da tribo de Benjamim. E não obstante isso, só para ver o quanto Deus não se recusou, não excluiu no seu plano de salvação aos judeus, ele lembra-nos do profeta Elias. Ele diz que Elias, quando foi enviado para o deserto, após ter confrontado Acabe, Elias dirige-se ao Monte Horebe, e estando lá no Monte Horebe, ele diz ao Senhor: Senhor, eis que os teus inimigos destruíram todos os profetas, e somente fiquei eu. E Deus disse a Elias: Elias, tu não és o único.
Para além de ti, tem mais 7.000 profetas que não se prostraram diante de Baal. Então, Deus sempre conservou um remanescente fiel. Mas qual era o objetivo de Deus? Era somente demonstrar a estes judeus que agora a salvação não é pela lei, mas é pela graça. Que agora a única condição para a salvação é a graça, é a fé. Isto é a Ruth. É a Ruth. Então, nós temos esta família que vivia numa terra chamada Belém. Belém significa casa do pão, em hebraico. E Belém ficava na terra de Judá. De acordo com o Evangelho segundo Mateus e segundo Marcos, Belém é onde nasceu Cristo. O Evangelho segundo Lucas diz que Cristo nasceu em Nazaré, mas cedo criança foi viver em Belém. O que sugere ou converge que Belém era uma terra abençoada, uma terra farta, uma terra próspera, uma terra que não tem carência. E essa família vivia em Belém, chamada Casa do Pão. Essa família era constituída por 4 membros. O pai, o marido, era chamado Elimeleque. A sua esposa era chamada Noemi. E tinham 2 filhos, varões. Um chamado Malom e o segundo chamado Quilion. Vamos ver o que significa cada um desses 4 nomes. Elimeleque, que é o nome do pai, significa: o Senhor é o meu rei. O Deus é o rei. É o nome do marido. A mulher chama-se Noemi, que significa agradável. O primeiro filho, Malom, significa fraqueza. Vejam o poder dos nomes. E o filho mais novo, chamado Quilion, significa definhar, que é enfraquecer, fragilizar, morrer. Essa família de 4 membros, de repente veio para aquela zona uma fome. Vejam vocês, uma zona chamada Casa de Pão, de repente haver fome. Por quê? Porque se era casa de pão, significava que abundava pão que era feito com trigo e cevada, cereais. Era uma terra que abundava cereais. De repente veio uma grande fome para aquela zona que era conhecida como uma zona que constantemente era abundante de pão. Eles decidem migrar à busca de melhores condições. Saem de Belém, casa de pão, terra onde nasceu Cristo, onde eles viveram todo o tempo, vão para Moabe, que é uma terra de estrangeiros, é uma terra de pecadores, porque iam buscar sobrevivência, iam buscar alimento, iam buscar pão. Quando eles chegam lá a Moabe, fixam-se em Moabe, vivendo lá um tempo, de repente morre o marido, o pai daquela família, chamado, já dissemos há bocado, chamado Elimeleque. Elimeleque morre. Depois disso fica somente mãe, viúva agora, com seus 2 filhos. Passado algum tempo, os seus 2 filhos casam-se. Quando casam-se, então a mãe fica com a sua esperança renovada, porque tem garantia de continuidade da família. Casam-se os filhos, o mais velho neste caso, Malom, casa-se com uma mulher estrangeira moabita, residente daquela zona chamada Ruth. E o último, chamado Quilion, casa-se também com uma estrangeira moabita chamada Orpa. Esses nomes, Ruth e Orpa, significam: Ruth significa amiga, Orpa significa pescoço ou nuca, ou virar as costas. Vivem lá mais algum tempo. De repente, esta mulher, Noemi, perde os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Lembrem-se vocês quais são os precedentes. Eles vêm de Belém, da terra do pão, da terra da abundância.
da terra da prosperidade. Faltou pão, o que eles fizeram? Migraram para uma terra estrangeira. Chegado lá à terra estrangeira, passou pouco tempo, perderam primeiro o pai, depois os filhos crescem, tornam-se adultos, casam e depois os filhos também morrem. Finalmente nós vemos que passado uns 15 anos, por dizem que foram mais 10 anos envolvidos após a morte do pai, uma família que era de 4 fica reduzida somente a uma única pessoa, que é a mãe chamada Noemi. Só que ela agora tem em casa as suas noras, as mulheres de seus filhos, estão ali junto a ela. O que ela faz quando nós dizemos uma sogra excepcional? Passado isso, de repente, lá na terra, de onde eles vêm, em casa do pão, ouve-se falar que já há pão. Veja o que teve que acontecer. Estamos a falar quase 15 anos, estiveram fora, perdem 3 membros, fica somente a viúva e ouve falar que agora já há pão na sua terra. O que ela diz? Ela vira-se para as suas noras, Ruth e Noemi e Orpa, e diz para elas: tenho ouvido falar que já há pão na minha terra, em Belém. Então, já não tenho mais nada aqui a fazer. Já não tenho esposo, já não tenho filhos. Na minha terra, pelo menos, que já sou idosa de idade, avançada de idade. Então, só me resta regressar para a minha terra. E ela despede-se das suas noras, beijando-as. E, para além de beijar, ela abençoa as suas noras, dizendo que Deus seja misericordioso com vós, que Ele se lembre de vós e que Ele vos permita com que vocês voltem a se casar e tenham os vossos maridos e sejam felizes. E beija-as. Quando ela diz isso, as suas noras começam a chorar. Dizem que não, aonde tu fores, nós também iremos. Noemi diz que não há necessidade de vocês irem, vocês são muito novas. Eu já não tenho nada para vos oferecer. Aquele em quem o amor de Deus estiver com ele, ele também irá demonstrar esse mesmo amor. Ninguém pode dizer que ama a Deus e não mostrar, porque isso está a mentir. E nós vemos em Ruth esse testemunho de fé em que ela não mostrou egoísmo, nem se deixou abater a ponto de largar as mãos e apontar a culpa ou para aquela terra ou culpar as noras, dizendo que vocês é que mataram os meus filhos. Ela simplesmente olhou para frente e disse que, olha, é tempo de voltar, recomeçar, ainda que eu não saiba o que vou encontrar lá à frente, porque já não tenho marido, não tenho filhos, não tenho quem possa trabalhar por mim. E pior, sozinha, já não tenho garantia, já não tenho como continuar a minha família. O nome do meu marido vai ficar esquecido. Vejam, uma mulher que era próspera, fértil, abundante, com marido e 2 filhos, tornou-se uma mulher estéril, seca, sem poder ter esperança de dar continuidade ao nome do marido. Mas ela ainda assim, mesmo diante de todo esse abalo, ela não lançou as culpas para quem? Para as suas noras. De contrário, demonstrou amor, empatia e compaixão com as noras, dizendo: esse problema não é vosso, esse problema é meu. Voltem para a casa dos vossos pais e Deus seja misericordioso com vós, porque vocês ainda são novas e vocês ainda podem e devem merecer não só a misericórdia, mas também a graça de voltarem a casar e ser feliz. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15, diz-nos que quem ama ao Senhor demonstra-o. Esses 2 versículos, essas 2 passagens,
estão a testar aquela que foi a fé de Noemi, que em meio aos abalos, ela testemunhou a Cristo, demonstrou amor para com as suas noras, colocou-se no lugar dela, não obrigou a que elas tivessem ficar com pena ou se colocarem no lugar dela, para não se vitimizou, mas mostrou amor com as suas noras. Do que resultou esse ato de Noemi? Uma das noras, quando Noemi insiste que elas pudessem regressar e convencê-las que elas não se sentissem mal com isso, uma das noras de Noemi, chamada Orpa, ela beija a sua sogra como um gesto de despedida e decide regressar para a casa dos seus pais. A outra nora, chamada Ruth, que significa amiga, porque essa que voltou às costas chama-se Orpa, que significa nuca, que significa dar as costas. A outra continuou firme naquilo que disse e disse a ela: ainda que me insistas para eu voltar, eu não hei de voltar. Por quê? Onde tu fores, eu irei contigo. O povo, ao convidar tu fores a viver, eu também irei lá viver. Aonde tu fores morta, eu também ali quero morrer. Aonde tu fores sepultada, eu também ali quero ser sepultado. O Deus que tu adoras, eu também quero adorar. Mas por que a Ruth agiu dessa forma? Se nós olharmos para o Evangelho, a palavra de Deus, nós encontramos correspondência a esta atitude de fé da Noemi. Por quê? Porque ela mostrou um firme testemunho da obra de Cristo. E através do seu testemunho pessoal, testemunhando um Deus vivo, através de uma fé prática, quem pratica uma fé prática está a testemunhar um Deus vivo. Ela conseguiu converter uma estrangeira, a ponto dessa estrangeira ter preferido abandonar a casa de seus pais, que é o seu passado onde ela vinha, deixado para trás também os deuses que são adorados, cultuados na terra de seus pais, e decidir seguir a sua sogra chamada Noemi. E então elas regressam para Belém, partem juntas de regresso a Belém. Quando chegam a Belém, quando entram em Belém, o povo, reconhecendo que aquela era Noemi, que já não viam há mais de 10 anos, eles começam a dizer entre si: não é Noemi aquela, não é Noemi aquela. Mas eles estão espantados, ao mesmo tempo felizes, por verem Noemi, que já não viam há muitos anos. Noemi, ao ouvir o povo a celebrar o seu regresso, conhecendo o significado do seu nome, que significa agradável, Noemi responde: não me chamem Noemi, porque Deus me retirou tudo. Eu fui com a mão cheia para Moabe e voltei com as mãos vazias, porque Deus me tirou tudo. Então, eu já não mereço ser chamada Noemi. Chame-me Mara, que significa amarga, porque Deus me fez experimentar a amargura da vida.
E ela então dirige-se e vai para a sua casa. Isto é, Noemi não disfarçou a sua realidade. A palavra de Deus diz que aquele que não tem vergonha de testemunhar a Deus, o Senhor também, o Cristo neste caso também irá lhe confessar ou lhe testemunhar diante do Pai. Isto é, quem não tem vergonha de confessar diante dos homens, eu também o testemunharei diante do Pai. Mateus 10, 32. E nós vimos essa atitude de Noemi, que não só testemunhou em frente às noras, mas também mesmo em frente ao povo. Ela não escondeu, não teve vergonha da sua realidade. Ela se humilhou, aceitou e não murmurou, não questionou a Deus. Somente obedeceu e seguiu a vida, seguindo os caminhos da fé e agora trazendo a sua nora Ruth para ir ali também viver consigo. Então, uma vez regressados a Belém, a sua nora Ruth diz para sua sogra Noemi: permita-me ir respigar nos campos. Por quê? Porque como lá quando saíram de Moab, ouviram dizer que já havia o quê? Havia pão, isto é, era a altura do quê? De colheita de cevada e de trigo. E ela então, para não ficar ali a murmurar, porque a sua sogra já está cabisbaixa, abatida, e ela, para contribuir com a sua fé, ela diz para a sogra: permita-me ir respigar, sabendo ela que é o quê? Estrangeira. E sabendo das condições desprivilegiadas que um estrangeiro é tratado quando vai trabalhar onde? Numa outra terra. Mas ela diz para a sua sogra: permita-me ir respigar, permita-me me submeter à lei, permita-me ir ter um ganho justo, honesto, autoriza-me a ir buscar um ganho, pouco que seja, mas para poder ajudar no sustento desta casa e poder te ajudar a ti enquanto minha sogra. Então a sua sogra diz: vá, minha filha, vai trabalhar. E Ruth parte. E Ruth então fixa-se num campo onde está a ser respigado a colheita. O que é respigar? Respigar é colher. Colher o quê? Restos. O que diz a palavra de Deus? Em Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10, Deus prevê que também os desprivilegiados, neste caso, os estrangeiros e os pobres, também têm um direito a alimento. Como é que está disposto em Levítico 19, 9 e 10? Diz que é a palavra do Senhor dirigida para o seu povo, dizendo assim: quando chegar o tempo da colheita, e este campo for o vosso campo de colheita, não colhem toda a superfície da terra, colhem, mas deixem um canto residual, para que naquele canto residual, tanto o estrangeiro como o pobre possa também colher a sua provisão. E quando for já respigar e a colher aquilo que cair para trás, não precisa olhar para trás e colher, deixa aquilo cair para trás, porque o pobre e a viúva e os estrangeiros, irão vir atrás e irão também respigar a sua porção. E termina Levítico 19, 9 e 10 dizendo:
eu sou o Senhor. Como quem diz, Deus assina dizendo que essa é a minha palavra. E eu, no meu plano, na minha lei, na minha vontade, eu contemplo todos. Ninguém sai fora dos meus planos. Então, quando Ruth vai para aquele campo para respigar, ela sendo estrangeira, ela estava coberta desta disposição. Porque ela ia respigar o quê? Os restos, aquilo que iria ficar para trás. E ela então pede, por favor, para que fosse acolhida naquele campo, para respigar na condição de ser estrangeira. Então, admitem que ela então pudesse respigar naquele campo. E Ruth então começa a colher aquilo que ficava para trás de tudo quanto os ceifeiros iam colhendo, iam acumulando, iam guardando no celeiro. Enquanto Ruth faz isso, chega o dono do celeiro, do campo, chamado Boaz, e ele aproxima-se a um dos seus servos, como diz uma certa versão bíblica. Outra versão diz, ele aproxima-se a um dos seus moços, isto é, ele aproxima-se para o responsável da coordenação de todos os ceifeiros, para o coordenador. Ele chama o coordenador de todos os ceifeiros. Ele pergunta a esse coordenador de todos os ceifeiros, de quem é aquela moça? Então o coordenador diz que aquela moça é a Moabita, nora de Noemi, que saiu de lá e veio até a terra do Belém, e veio até este campo, veio pedir, por favor, para respigar. E desde que ela começou a respigar no período da manhã, no início do dia, ela ainda não descansou e também ainda não foi para casa. Isto é, deram um relato fiel daquilo que era a Ruth. Vejam, meus irmãos, o quanto as virtudes de fé, de fidelidade, não passam despercebidas aqui aos olhos de Deus. Sempre há alguém que vê. E sempre há alguém que vê o ato de um justo. E houve alguém que ficou atento a Ruth. E houve alguém que reportou aqui ao dono do campo, que ficou de longe a observar e perguntou de quem é aquela moça. Então, o testemunho da fidelidade da Ruth, afinal, Deus estava vendo a Ruth desde Moabe. Por isso é que o moço coordenador diz que esta é aquela que saiu de lá e que seguiu Noemi até esta terra. E que chegou aqui, pediu por favor para trabalhar, e desde que começou a trabalhar, ainda não descansou. E nem foi para casa. Boaz, ao ouvir aquele relato, ele manda chamar a Ruth até si. E ele diz a Ruth, minha filha, continua a respigar neste campo. És bem-vinda. Não só hoje, mas também amanhã e os outros dias, enquanto durar o tempo de colheita desta ceifa. És bem-vinda neste campo. E, para além disso, não respiga com os homens, mas respiga com as minhas servas. Então fica junto com as mulheres. O caminho que elas seguirem para respigar, você também siga este mesmo caminho e respiga juntamente com elas. E mais, ao sentir sede, beba da fonte da água que os servos, os homens, irão colocar. Quando Ruth ouve isso, ela prostrou-se por terra ao chão. E ela disse para o senhor Boaz, meu senhor, o que é que eu fiz para merecer a graça aos teus olhos? E Boaz responde para Ruth dizendo o seguinte, tenho ouvido falar da tua fé,
fé, do teu sacrifício, da tua obediência. Tenho ouvido falar que tu saíste de Moab, deixaste terra, acompanhaste esta mulher que é minha parente e vieste com ela até aqui, a esta terra. Então, é por esse motivo que tu és bem-vinda e tens o direito de ficar aqui. Então, Boaz depois convida ela para a refeição, quando chegou o momento de ser servida a refeição para todos. Ruth também teve o seu direito na refeição, teve também a sua migalha, o seu pedaço de pão. Foi oferecida também o vinagre para poder ali misturar com o pão e degustar daquela refeição. Após a refeição, Boaz ainda mandou com que Ruth levasse para casa uma efa da colheita. Uma efa da colheita equivale a um balde que comporta 30 litros de um líquido. E então, Ruth então regressa para sua casa. Isto é, para a casa da sua sogra. Só que Ruth comeu, saciou-se e ainda guardou aquilo que havia comido. E juntamente com esta efa de colheita que foi oferecida por Boaz, ela levou para casa. Quando chega a casa, ela apresenta-se diante da sua sogra, que pergunta: minha filha, onde estiveste? Ela diz que eu fui respigar no campo de um homem. E lá passei esta refeição e ficou esta comida que eu deixei para ti. E para ele diz: este homem ofereceu-me esta colheita. E este homem chama-se Boaz. Então, a Noemi, quando ouve falar desse nome Boaz, ela diz assim: louvado seja Deus pela vida de Boaz, pela compaixão e misericórdia que ele tem pelos mortos e pelos vivos, pelo seu parente que faleceu, porque ela reconheceu que aquela era esposa de um sobrinho seu, era nora de um irmão seu, que ambos haviam morrido. Noemi louva a Deus e glorifica a Deus, glorifica aquele homem e apela para que Deus possa abençoar aquele homem pela misericórdia que ele tem pelos mortos e pelos vivos. Ele acrescenta dizendo: minha filha, este é um homem piedoso. Se ele disse para continuar no campo dele, continue lá, porque ali estarás em boas mãos. E digo-te mais, ele é nosso parente. Então, como sendo nosso parente, ele tem direito sobre a nossa terra. Então, Ruth continuou a respigar no campo de Boaz até ao final da colheita. Quando chegou ao final da colheita, a sogra de Ruth, Noemi, chama Ruth, diz: Ruth, minha filha, venha para aqui. E ela diz a Ruth: minha filha, é chegado o tempo da colheita. Então, aproxima-te para ir participar da eira, da festa, do momento em que vai se encerrar a campanha da colheita desta safra. Mas ao tu fazeres lá, vai preparada. E ela usa, a sogra de Ruth, nesse caso Noemi, usa as seguintes palavras: minha filha, lava-te, perfuma-te e escolha vestes boas. Isto é o que diz uma versão da Bíblia. Outra versão diz: lava-te, unja-te
e vista-te. O teólogo, relativamente a lavar, ungir-se e vestir-se, ele sugere que a Ruth deveria, ou esse lavar era a Ruth enterrar o seu passado, esquecer os infortúnios do passado, não se vitimizar, não se inferiorizar por ser uma viúva. Então diz, lava-te, enterra o teu passado. Depois disse, unja-te, isto é, purifica-te interiormente. Busca consagrar-te a Deus. E depois, por fim, diz, vista-te. Este vestir é buscar o quê? A presença de Deus. A palavra de Deus em Efésios 5:18 diz-nos que nós não devemos nos embriagar com o vinho deste mundo, mas devemos nos fazer cheios do Espírito Santo. Isto é, nós devemos nos embriagar com o Espírito Santo. Este embriagar com o Espírito Santo é fazer-nos cheios do Espírito Santo, que é precisamente essa instrução que a sogra de Ruth, Noemi, está a dar. É como a pessoa se parece exteriormente, mas a pessoa se parece exteriormente aquilo que é interiormente. De nada vale pôr roupas bonitas quando interiormente a pessoa não é pura, não é genuína, não é verdadeira. Cedo ou tarde, aquelas vestes aparentemente boas não vão contradizer com o teu comportamento. Então, este vista-se é quando a pessoa se embriaga com o Espírito Santo, quando a pessoa se enche do Espírito Santo. Então, nós temos que, precisamente, quando Noemi diz isso a Ruth, ela diz assim, agora minha filha, que é o tempo da colheita, que é o término da colheita, prepara-te e vá para lá, mas ao te fazeres lá, não te apresentes a Boaz apressadamente, não faças precipitadamente, não te apresses a te apresentar diante dele para quereres aparecer aos olhos dele. Não. Deixa o evento decorrer. Fica no teu banco, no teu assento, no teu canto. Deixa o Boaz comer, beber e depois dele se alegrar. Fica atenta para ver aonde que ele vai descansar, em que tenda que ele vai se deitar. Aí, então, tu poderás ir para essa tenda, mas entre sorrateiramente. Descubra os pés do Boaz e deita-te nos pés dele. Essa instrução, lavar, ungir e vestir-se, é Ruth 3:3. O que nós temos aqui? De seguida, Ruth obedece, ouve, guarda e obedece a instrução da sua sogra, Noemi. E quando Boaz vai se deitar, ela entra sorrateiramente, destapa os pés do Boaz e deita-se a seus pés. Boaz, à meia da noite, levanta-se, desperta. E ele fica assustado por perceber que tinha alguém ali a seus pés. Ele pergunta: quem é? E Ruth responde:
sou eu, a tua serva, Ruth. Peço-te que estendas a tua capa sobre mim. Boaz responde para Ruth dizendo que esta tua compaixão não. Esta tua humildade de agora é superior àquela primeira. Qual foi a primeira? A piedade que ela teve em largar o quê? A terra e seguir, deixar tudo para trás e seguir a Ruth. Dizendo que este teu gesto agora é ainda superior ao primeiro. Entretanto, existe um outro parente que é mais próximo do que eu. Mas tu não fiques com medo, não fiques assustada. Porque eu irei procurar esse parente, irei propor que ele possa comprar a propriedade da tua sogra, porque ele tem direito, tal como eu, e ele é um parente mais próximo do que eu. Se ele quiser, então ele vai adquirir. Caso ele não queira, então eu irei assumir esse interesse. Então, antes do dia nascer, antes do nascer do sol, ele levanta a Ruth e ele diz, porque tu és uma mulher virtuosa, tu és uma mulher cheia de valores, e o povo aqui te respeita. Então, convém que tu saias enquanto ainda não se fez dia. E Boaz até acrescentou, porque ele quando diz que esse teu ato, esse teu gesto é superior ao primeiro, ele diz, porque tu não escolheste um jovem, nem pobre, nem rico, mas pediste que eu estendesse a tua capa. E tu sendo uma mulher de valor, então convém que tu te levantes e voltes para a casa da tua sogra, que dia seguinte eu vou procurar outro parente, porque tu és uma mulher virtuosa e respeitada no meio deste povo. Então ele pede para Ruth pegar uma das pontas daquela capa e ele encheu com 6 porções da colheita. Isto é, encheu com uma quantidade, uma provisão muito maior do que aquela primeira, porque naturalmente ele agora estava a dizer que o quê? Que esta atitude da Ruth tinha sido maior do que a primeira. Na primeira deu o quê? Deu uma éfade. Agora deu 6 porções. E Ruth volta para a casa da sua sogra. Mais uma vez, Ruth apresenta-se em casa da sua sogra. E a sogra pergunta, como é que foi? E ela relata tudo quanto havia ocorrido. E Noemi diz a Ruth, confia que este homem vai fazer tudo quanto ele falou. No dia seguinte, Boaz vai até a entrada da cidade. E parar na entrada da cidade é ir parar no local que tinha maior concentração de pessoas. Porque normalmente é nas entradas da cidade onde a atividade comercial é o que é mais intensa. Reparem, estava numa época de quê? De colheita. E sendo Belém era uma terra que comercializava porque era conhecida como a terra do pão. Ele dirige-se precisamente até aquele local, manda chamar aquele parente de resgate mais próximo, convida-o a sentar-se junto com ele, convida mais 10 anciãos dali da cidade para que fossem testemunhas. Então Boaz diz para aquele outro parente, a nossa parente Noemi, ela está a vender a sua propriedade. O que é que isso quer dizer?
que Noemi, por ela não poder herdar essa propriedade, pelo fato de ser uma viúva e não ter nenhum filho que possa herdar essa propriedade, então ela está a vender essa propriedade para um de nós que somos parentes do marido, para que nós possamos não só ocupar a propriedade, mas também herdar a propriedade por intermédio de um dos filhos que nós possamos ter para dar continuidade ao nome do marido. Então aquele parente diz: sim, eu estou interessado em adquirir a propriedade de Noemi. Boaz diz: mas tem uma particularidade. Ele deixou por último a questão da Ruth. Ele diz: mas tem uma outra particularidade. Aquele parente pergunta: qual é? Ele diz que juntamente com a propriedade, se adquirires a propriedade da Noemi, também terás que adquirir a sua nora Ruth, para poderes, então, junto com ela, ter um descendente, um filho, o qual vai poder herdar aquela terra, assegurando a continuidade do nome do marido da Noemi. Aquele parente então diz que agora não estou interessado, porque isso vai comprometer o meu patrimônio, na medida em que a lei dizia que se ele adquirisse aquela propriedade, teria que vender alguma coisa, ou teria que abater alguma coisa do seu patrimônio, adquirindo aquela propriedade. Ao adquirir aquela propriedade, ele não poderia se desfazer, nem vender, nem fazer nada com aquela propriedade, enquanto a criança fosse menor. E ele tinha outros filhos. Ele diz que eu agora não estou interessado se a condição dessa propriedade também adquirir o direito da Ruth, eu então não estou interessado por causa do meu patrimônio. Então Boaz diz: tudo bem, se assim é, então eu estou interessado. E aquele parente diz: se tu estás interessado, ide. Então, para que aquele acordo ficasse selado, transparente e com verdade, ele exigiu que aquele parente desse como colateral um dos seus sapatos, um dos seus calçados, que era uma garantia para que amanhã ele não dissesse que fora enganado. Era uma prova daquele acordo. Para ele ter 10 testemunhas, era mais um bem daquele mesmo homem. O que isso nos sugere? De seguida, então Boaz, ele já tinha o caminho livre para se casar com a Ruth. E ele casa-se com a Ruth e depois eles têm um filho. Esse filho, eles deram o nome de Obed. Então, aquele povo dali de Belém começa a celebrar aquele ato e vão para dar os parabéns a Noemi. Dizendo que Noemi agora tem um filho. E Noemi tornou-se a ama daquele seu neto. Porque ela agora tinha alguém que poderia dar continuidade ao nome do seu marido. Por quê? Porque Boaz tinha adquirido aquela terra. Por ser um parente de resgate. Por ser um familiar do marido. E então, aquele povo começa a abençoar a Noemi. Dizendo a Noemi que ela fosse próspera, tal como foi Raquel e Lia. O que representa Raquel e Lia? Representam as mães dos 12 filhos de Jacó. As mães dos filhos que herdaram as 12 tribos de Jacó. Então, ele já abençoou a Noemi, dizendo que por intermédio daquele casamento, que Noemi fosse próspera, abundante, tal como foram Raquel e Lia. Depois eles viram-se para Boaz e começam também a abençoar a Boaz, dizendo que
Boaz fosse próspero, tal como foi Pérez. Quem é Pérez? Pérez é um dos filhos de Judá. Lembram-se vocês que Judá, um dos filhos de Jacó, em Gênesis capítulo 38, versículos 1 e seguinte, temos a história de Judá. Judá, juntamente com seus irmãos, depois de terem vendido José como escravo, Judá então vai para uma terra estrangeira, para uma zona chamada Timna. Timna, que é precisamente onde Sansão foi conhecer o quê? A sua noiva, uma terra estrangeira. Judá vai para aquela terra estrangeira. Um dos irmãos de José. Ele, quando se fixa lá, ele aprecia e casa uma mulher estrangeira, residente daquela zona. E depois Judá teve 3 filhos. O que Judá faz quando tem esses 3 filhos? Ele depois escolhe como sua nora uma das filhas daquela tribo, daquela região, uma mulher chamada Tamar. E ele entrega como primeiro marido para Tamar o seu filho mais velho. Só que o filho mais velho de Judá não agradava a Deus. Então, este filho morre e Tamar fica viúva. O que Judá faz de seguida? Entrega Tamar pela lei de Levirato, esta lei que agora o próprio Boaz usou para casar a Ruth. Judá, então, prepara e organiza o casamento agora, Tamar como sendo sua nora, para que ficasse esposa do seu segundo filho. Judá tinha 3 filhos. E, passado algum tempo, o que fazia aquele segundo filho de Judá? Ele, quando se deitasse com Tamar, ele não queria procriar com Tamar, de forma que ele atirava o seu sêmen para a terra. E Deus, desaprovando essa atitude do segundo filho de Judá, também a ira de Deus cai e esse segundo filho de Judá morre. Judá agora só tem um filho e uma nora que é viúva de 2 filhos seus. O que Judá faz? O seu terceiro filho era menor. Judá agora estava entre a espada e a parede. Se por um lado tinha medo que o terceiro filho também pudesse morrer por achar que era uma maldição por causa de uma mulher estrangeira, por outro lado, o seu filho ainda era novo. Então, ele diz para sua nora Tamar: tenha paciência, aguarde em casa dos teus pais enquanto o meu terceiro filho cresce. Só que Tamar não queria continuar naquela vergonha de ser vista como uma viúva da qual seus 2 maridos morreram, sendo os 2 irmãos, e que estava à espera de um terceiro que ainda estava a crescer. O que faz Tamar? Judá então sai para montar o seu gado, o seu rebanho, para tosquear, melhor dizendo. E Tamar, ouvindo falar que o seu sogro Judá ia tosquear, ela veste um véu, tira aquelas roupas de viuvez, veste um véu para que através daquele véu se disfarçasse como se fosse uma meretriz. O que Judá faz quando vê Tamar disfarçada como meretriz, não sabendo que é a sua nora Tamar? Judá aproxima-se para ela como meretriz e propõe-se que se deitasse com ela. E ela diz então
dê-me uma garantia de penhor. E Judá acabou dando a ela a garantia de penhor que ela pediu que Judá desse. E ela fica com aquela garantia de penhor e ela desaparece. Judá então manda com que os seus homens fossem procurar por aquela mulher meretriz, pensando ele, para que pudessem lhe dar de volta aquele penhor. Quando aquele mandatário de Judá chega e pergunta por essa meretriz, dizem que aqui não há meretriz alguma. E Tamar começa a crescer, porque ela concebeu quando encontrou-se com o seu sogro Judá. Depois de as pessoas começarem a dizer que Tamar está grávida, sendo Tamar que é viúva, e está à espera de crescer o terceiro filho de Judá. Antes então de ser acusada de adultério, porque isso ia lhe custar o quê? Apedrejamento, dependendo qual era a disposição da lei. Ela então manda aquilo que Judá tinha deixado como penhor, ela manda aquilo para Judá, dizendo que era a própria Tamar que havia enviado. Judá, quando vê aquilo, ele fica envergonhado, dizendo que ela é mais. Então, eles concebem e têm 2 filhos. Um dos filhos de Judá e Tamar é Pérez. Este Pérez, que agora o povo está a abençoar a Boaz, dizendo que a tua prosperidade e bênção seja como de Pérez. E eles então acabam por nascer e ter um filho, neste caso Boaz e Ruth, e chamam esse filho de Obed. Obed significa servo. Obed tornou-se o quê? Tornou-se, de acordo com as bênçãos que receberam, tanto Noemi, que recebeu bênçãos de multiplicação, tal como de Raquel e Lia, tal como Boaz, que recebeu as bênçãos de ter uma descendência e prosperidade, como Pérez. Eles tiveram um filho, que esse filho foi a personificação do quê? Das bênçãos que eles receberam dos 2 lados. Então, este filho que eles tiveram, chamado Obed, servo, ele tornou-se o quê? Tornou-se o avô do rei Davi. Tornou-se pai de Jesse. Isto é, Obed, Ruth e Boaz geraram Obed, Obed gerou Jesse, Jesse gerou rei Davi. O que significa esta descendência? O que significa a história da Ruth para completar? Ruth era uma pecadora, moabita, estrangeira, impura, que estava condenada a morrer sem ver a glória de Deus. Desde a nascença, porque era estrangeira. Estava fora do plano da salvação, de acordo com a disposição do Antigo Testamento. Mas Ruth, pela fé, e não pela circuncisão, nem pela lei, ela é convertida pela fé piedosa da sua sogra chamada Noemi. Consequentemente, a Ruth, ela passou a entrar no galardão dos heróis da fé, sendo estrangeira, tal como entrou Tamar. Foi a primeira mulher estrangeira que entrou nos galardões, no galardão dos heróis, das heroínas da fé. Foi Tamar. Depois de Tamar, quem foi? Foi uma outra meretriz que vivia onde? Que vivia em Jericó. Aquela que escondeu os 2 espiões. A terceira é a Ruth.
A palavra do Senhor em Efésios 5, versículos 25 a 29, ali remata ou refere sobre aquilo que é o amor de Deus. Nós começamos o estudo falando em Cristo, vamos terminar em Cristo. Todas as coisas foram feitas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Efésios 5, 25 e 29, diz ali a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo que esposos, homens, amem as vossas esposas, tal como Deus amou a sua igreja. Como é que Deus amou a sua igreja? Através de Cristo. Por quê? Porque Deus envia o seu último recurso e único Filho unigênito, que é o próprio Cristo, para que Cristo desse a sua vida. E através do amor sacrificial de Cristo, então surge o quê? A igreja. O que é a igreja? A igreja é Ruth. A igreja é todo pecador que é convertido, porque pela fé em Cristo. Ruth mostrou fé em Cristo. Nós vemos nessa história que é uma prefiguração de Cristo. Nós vemos uma pré-encarnação de Cristo. E ainda para terminar em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 e 7, diz ali que a igreja nos dias de hoje, ela tem um caminho pela frente. Que destino é esse? Cristo. Como? A igreja é a noiva de Cristo. Por isso é que Efésios 5, 25 e 29 diz o quê? Esposos, homens, amai as suas esposas. Apocalipse 19, versículos 6 e 7. Tendo chegado a esta parte, fica terminado o momento da exposição e agora está aberto o espaço para comentários, dúvidas, sugestões, para tornar o nosso estudo mais completo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. De acordo com o estudo de hoje, eu tenho algumas questões para que o nosso estudo seja mais rico. A primeira pergunta é: com a fé da Ruth, qual é a mensagem que podemos aproveitar hoje na nossa salvação? A seguir, qual é a mensagem que Deus está a emitir quando usa pessoas que não estavam no seu plano da salvação? A terceira, quando Deus permite essa toda confusão na família de Noemi, qual era o objetivo de Deus para com a humanidade? A última, o que Tamar fez com o seu sogro? Qual é a lei que Deus queria quebrar? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Quero desde já agradecer ao Espírito de Deus pela palavra e também rogar ao mesmo Espírito para que nos conceda, ou que conceda a esta e a todas as igrejas do mundo, uma fé genuína e uma fé que produz obras, para que possa se ver em nós aquilo que o Boaz viu na Ruth, que é para também o nosso proceder, a nossa forma de ser, de estar, reflita que Deus habita em nós e a cada dia nos capacita ou nos chama a uma santificação por forma a Ele apoderar-se de nós e fazer de nós instrumentos da propagação do seu Evangelho no mundo.
A fé é um tema que não acaba, é um tema que não tem... É um tema que não tem época, não tem tempo, não tem palavras para naturalmente definir o que é a própria fé, pois o mundo e nós, como os seres viventes deste mundo, fomos criados pela base da fé, e é essa fé que Deus quer e exige de nós. Ele quer que nós lhe sirvamos, pois Ele, todos os dias, está aqui conosco, através do ar que respiramos, através do pássaro, através do sol, da terra. Isto tudo são sinais de que Deus acredita em nós e que quer que cada um de nós lhe sirva, tal como o sol lhe serve, a terra. E tudo que existe neste mundo também prostra-se e o adora. Portanto, Deus quer que a gente, com o coração quebrantado, voltemos-nos a Ele e entregarmos-nos por completo, tal como a Ruth disse a Noemi, que este Deus que a mãe adora, eu também quero adorar, e na terra comum, onde a mãe for a morrer, eu também lá quero ser sepultado. Isto é uma prefiguração de que também, quer dizer, é uma prefiguração de aceitar, de carregar a nossa cruz, seguir a Cristo até o fim da nossa própria vida. Quer dizer, trabalhar para o Evangelho. O Evangelho, na verdade, é que é a própria cruz, porque o cristão, ele vence através do Evangelho, ele vence através da oração, ele vence através do sangue que foi derramado na cruz. Portanto, que possamos, cada um de nós, viver na cruz e fazer da cruz o seu local favorito, porque a cruz significa também provações, perseguições, como é que estava a acontecer aqui. Estavam a viver numa aparente terra chamada Casa do Pão, e Deus naturalmente lhes buscou para uma terra, e lá foram viver assim provações, mas aquelas provações era mesmo para depois estas pessoas, estas mulheres pudessem nos dar os frutos daquela fé que Deus, a dado momento, trouxe ao mundo por via do Cristo, da outra vez da fundação do mundo, pois Cristo é quem funda o mundo foi criado para Cristo e por Cristo. Portanto, fico muito feliz por ouvir esta palavra, edifica-me muito e também faz-me, como eu estava a dizer, gostar de sair da minha zona de conforto e, naturalmente, provar ou degustar de outras, ou quer dizer, novos desafios ou aprovações. Tanto que Deus capacita cada um de nós a viver na cruz e a viver no Evangelho. Tenho cá comigo algumas questões, e a primeira destas diz o seguinte: como é que podemos demonstrar que amamos a Deus? Porque Deus tira-nos da aparente abundância para a escassez. Hoje, como é que demonstramos ao mundo que não nos envergonhamos de trabalhar para o Senhor? Que tipo de fé faz com que Deus ache graça em nós ao ponto de nos confiar o trabalho como é que nos lavamos, nos purificamos
e nos vestimos em termos práticos no dia a dia, de modo a sermos achados justos nos olhos de Deus. Por fim, como é que hoje podemos nos fazer Ruth, carregarmos a nossa cruz e seguirmos Cristo até o último dia de nossas vidas? Muito obrigado. Foi um estudo muito claro e edificou-me muito. Muito obrigado. Amados irmãos, louvado seja o Senhor por este momento, pela sua presença que não passou despercebida nesta Assembleia e por enviar-nos o seu Espírito, não nos deixando órfãos, para que através dessas questões que foram aqui colocadas, possamos todos sermos conduzidos para o mesmo entendimento. Vou passar a comentar essas 10 questões, seguindo a inspiração do Espírito Santo, seguindo a trilha daquilo que é a iluminação que o Espírito de Deus é-nos concedido por intermédio desta Assembleia. A primeira dessas questões é: com a fé da Ruth, qual é a mensagem que podemos aproveitar hoje para a nossa salvação? Da fé da Ruth, nós podemos aprender hoje que Deus ama o pecador. Como consequência disso, cabe ao pecador reconhecer o seu descaminho, o seu distanciamento relativamente ao Senhor e buscar preencher este vazio existencial, conhecendo a Deus, seu Criador. Essa busca por Deus como seu Criador é por intermédio da fé. Uma fé que não questiona, uma fé que não duvida, uma fé que obedece, uma fé que não só nos permite conhecer a sua vontade através da sua palavra, mas principalmente uma fé que nos dá a coragem de dia a dia renunciar tudo quanto não agrada a Deus. Porque se nós começarmos dizendo que Deus ama o pecador, devemos também nos lembrar que Ele odeia o pecado. E é o pecado que nos distancia de Deus por intermédio das nossas próprias escolhas, mas quando nós temos a consciência de que nós somos os culpados pelas escolhas que nós seguimos, e não culpamos a Deus, é esta consciência que nos ajuda a poder não só conhecer a vontade, mas a partir daí desenvolver uma intimidade com Deus. E esta intimidade, este relacionamento, esta comunhão que vai nos tornar homens maduros na fé. Então, fé é esta mensagem que hoje nós podemos aproveitar para a nossa salvação por intermédio da fé da Ruth. A segunda questão: qual é a mensagem que Deus está a emitir quando usa pessoas que não estavam no seu plano de salvação? A mensagem que Deus está a transmitir-nos são duas. A primeira é que Ele é providente. Ele está a ensinar-nos sobre a sua providência. Ele está a ensinar-nos que Ele é o Criador. Ele está a ensinar-nos que nada que acontece no mundo está fora dos seus planos. Está a ensinar-nos que Ele está no controle de todas as coisas. Está a ensinar-nos que aquele plano de salvação, de acordo com o Antigo Testamento,
que era por intermédio de um, que foi Abraão, para por intermédio de Abraão formasse uma família, através daquela família pudesse introduzir um povo no Egito, a partir daquele povo alcançasse uma nação, e é essa nação que depois se expandiu para que depois alcançasse todas as nações do mundo. Então, é a providência, e por outro lado, é também que nesta altura, que era o Antigo Testamento, de acordo com a Antiga Aliança, Cristo já havia sido anunciado no Jardim do Éden, mas faltava o quê? Faltava a encarnação de Cristo. Então, Cristo, ele é encarnado quando ele vem na forma humana e ele, então, faz-se conhecer como sendo o próprio Deus. Então, é isto que Deus está a emitir quando usa pessoas que não estavam no seu plano de salvação. Número 3. Quando Deus permite toda essa confusão na família de Noemi, qual era o objetivo de Deus para a humanidade? O que acontece é que nós vemos o quanto a guerra escatológica, a luta entre a luz e as trevas, entre Deus, Satanás, entre Cristo e Anticristo, o quanto esta luta, esta guerra é incessante, o quanto esta guerra não é contra o corpo, nem contra o sangue, mas o quanto esta guerra é espiritual. É isso que nós podemos aprender de tudo quanto aconteceu. Por quê? Vamos ver que essa guerra não é contra o corpo, não é contra o espírito. Por quê? Não é contra o corpo, não é contra o sangue. Por quê? Porque não obstante Satanás ter querido a todo custo frustrar os planos de que da vinda de Cristo, como? Fazendo com que Noemi perdesse toda e qualquer esperança e caísse na fé. Fazendo com que? Com que a Noemi fosse com a mão cheia, voltasse com as mãos vazias. Mas antes disso, fazendo com que uma família estável, próspera, passasse por escassez. Aquilo era para quê? Era para que eles saíssem de lá e depois fossem perder a fé através da perda daqueles 3 membros. Mas a Noemi não perdeu a fé a ponto de converter uma pecadora. Converte essa pecadora, atrai essa pecadora até a terra de Belém, lá conhece Boaz e, através da lei do levirato, o outro parente não aciona, não aceita, mas sim Boaz aceita, e então eles geram um antepassado de Cristo, porque é um avô do rei Davi. Isso faz-nos lembrar o quê? O qual Satanás não para, não desiste de tentar abortar esse plano, mas nós sabemos que esta guerra Cristo já venceu. Por isso é que mesmo Moisés, ao ser perseguido, na altura em que Moisés estava para nascer, Faraó mandou exalar um decreto que mandava matar todos os bebês do sexo masculino, e depois mandava tirar para o rio Nilo todos os bebês do sexo masculino. Mas não conseguiu. Nasceu Moisés. Também o mesmo aconteceu com Cristo. Herodes mandou também publicar um edito que mandava matar todos os bebês do sexo masculino. Por essa razão é que o anjo disse para José que levasse o menino até ao Egito. Então, essa confusão toda é o quê? É a guerra que é espiritual. Não é o corpo, não é o sangue. Número 4. O que Tamar fez com seu sogro?
Qual era a lei que Deus queria quebrar? A lei que Deus queria quebrar, ao Tamar ter se envolvido com o seu sogro, a ponto de gerar Pérez, era que precisamente, por um lado, ela não poderia ser culpada da morte dos 2 filhos de Judá, porque tudo estava nos planos de Deus, e foi esse plano de Deus que fez com que depois do infortúnio da perda de 2 filhos de Judá, viesse então esta mesma nora de Judá, chamada Tamar, viesse se envolver com Judá para que depois tivesse um filho que fosse Pérez, também antepassado de Cristo, descendente da linhagem de Davi, da tribo de Judá, da tribo de Cristo, da casa de Davi. Número 5. Como é que podemos demonstrar que amamos a Deus? Nós demonstramos que amamos a Deus quando tememos a Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não temer a Deus. Ninguém pode dizer que tema a Deus se não servir a Deus. Então, nós demonstramos que amamos a Deus quando receamos, efetivamente não fazemos coisas que o quê? Coisas que não agradam a Deus. Isto é que é temor, reverência, respeito, medo. Número 6. Por que Deus nos tira da aparente abundância para a escassez? Deus nos tira a abundância para a escassez, porque a abundância, sobretudo a abundância terrena, a abundância material, é uma ilusão. Na medida em que a abundância terrena é um paradigma de escassez. A nossa verdadeira abundância e plenitude é interior, não é exterior. Por essa razão é que Deus, para nos converter, Ele nos tira tudo. Para que é para a pessoa poder se interiorizar e conhecer verdadeiramente a Cristo. Nós conhecemos a Cristo e somos salvos na cruz. E na cruz é onde nós somos levados e conduzidos em vida, para que por intermédio de uma dor severa, aparentemente sem razão, sem compreensão aos olhos físicos, nós lá possamos despertar os nossos olhos espirituais. Isto é, nós precisamos de morrer para viver. Precisamos de morrer à carne para poder nascer em espírito. E quando nascemos em espírito, esse espírito é alimentado e nutrido pelo espírito. Número 7. É 7, né? Hoje, como é que podemos demonstrar ao mundo que não nos envergonhamos de trabalhar para o Senhor? Nós demonstramos ao mundo que não nos envergonhamos de trabalhar para o Senhor quando nós confessamos a Deus diante dos homens. Mateus 10, 32. Quando nós não buscamos falar ou agir ou proceder para agradar as pessoas, mas buscamos primeiro agradar a Deus. Então, quando nós confessamos a Deus, então o Senhor também irá testemunhar a nós diante do Pai. Mateus 10, 32. Número 8. Que tipo de fé faz com que Deus ache graça em nós ao ponto de nos confiar o trabalho do reino? A fé que nos habilita a confiar o trabalho do reino chama-se fé extraordinária. Essa fé extraordinária é uma fé que resulta
da obediência a Deus até nos momentos em que Ele nos tira tudo, que são provações. Quando nós aceitamos e vencemos as provações em Cristo, pela obediência a Cristo, então aí Ele nos qualifica, porque através desse ato de vencer as provações pela fé, já estamos a confessar, a testemunhar. Porque é quando o Evangelho ele cresce em nós. É quando nós, então, estamos já a ser gravados. É quando o Espírito Santo está a gravar o que é a sua lei onde? No nosso coração. Número 9. Como é que nos lavamos, purificamos e vestimos em termos práticos, de modo a sermos achados justos aos olhos de Deus? Lavar é não ficarmos culpados com peso por causa do passado, por causa dos erros e das falhas que nós tenhamos cometido no passado. Porque tudo depende de uma decisão. A salvação, que é pela graça, por um lado, tem que haver livre-arbítrio do homem, sim, tem que haver, que é a vontade do homem, que é a renúncia, mas o livre-arbítrio não é suficiente. Tem que haver livre-arbítrio, tem que haver a vontade do Senhor através da sua graça. Então, lavar é a decisão que nós tomamos, é não ficarmos apegados ao passado, ao erro ou aos acertos do passado. Nós sempre nos preparamos para o que ainda há de vir, com o coração aberto para glorificar a Deus, tanto na abundância como na escassez, tanto na alegria, bem como na tristeza. Então, isso é que é lavar. Ungir ou purificar é nós buscarmos sempre nos adornarmos com as vestes sacerdotais. É a mortificação contínua da nossa carne, isto que é obediência. E nessa obediência, então nós somos cheios do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus em Efésios 5,18 que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas devemos nos fazer cheios do Espírito Santo. E vestir é precisamente nós praticarmos obras da fé, obras essas para honrar e glorificar a Deus. Porque é por intermédio das obras da fé que o Senhor é louvado. Isto é, quando nós, por intermédio das obras da fé, nós estamos a devolver as horas, as glórias e o fruto da obra do reino ao próprio Senhor, enquanto a cabeça da igreja. A 10ª e última, como é que hoje podemos nos fazer Ruth? Carregar a nossa cruz e seguirmos a Cristo até ao último dia das nossas vidas. Nós nos convertemos genuinamente quando nós nos arrependemos. Ruth, ela se arrependeu. Ruth aceitou a Cristo. Aceitar Cristo é um ato de fé. É você crer numa coisa que ainda não viu. É você guardar a esperança numa coisa que ainda está por vir. Que é o quê? É a palavra de Deus. Então você crê na palavra de Deus. A palavra é uma letra. Mas você está crendo nessa letra, que essa letra vai te levar onde é, como é essa vida eterna. Não existe ainda essa pessoa que fez isso. Mas todo aquele que se faz Ruth nos dias de hoje,
é uma pessoa que lê a palavra, guarda a palavra, vive a palavra, aceita ir. E para aceitar ir tem que renunciar o hoje. Então ser útil significa você rejeitar o hoje, aceitar a palavra, que esta palavra vai te levar para um sítio que você nunca lá esteve. Então é isso que nós podemos aprender hoje em fazer-nos útil. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a presença, o interesse, as questões, os comentários, a fé e convidá-los a deixarem comentários neste estudo, a fazerem like aos nossos conteúdos, a subscreverem nos nossos canais e a partilharem esses conteúdos com a vossa rede de contatos, conhecidos, colegas, familiares, amigos, membros da igreja, congregações, por aí em diante, pelo mundo inteiro, para que a nossa comunidade continue a crescer com qualidade. Este material encontra nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA. Nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp. E nosso webpage, www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.